De todos os monstros sobre os quais falamos nesse programa, o que vocês estão prestes a ver é, sem dúvida, o mais romântico. Entretanto, isso não causa espanto. Os navios sempre foram considerados estruturas poéticas e, de certo modo, mágicas. Principalmente se não for apenas um navio, mas sim um cruzeiro. E não só isso, o maior cruzeiro do mundo. Mas por que Miami se transformou na casa desse monstro? Na realidade, não é que o navio foi construído para o tamanho do porto, mas sim o porto foi pensado no navio. Quem são as pessoas que pilotam esse gigante? E por que não há um timão no cruzeiro? Bem, esse aqui é o lugar do capitão. Não há nenhum tipo de leme. Agora, qual é o lugar de um transatlântico que é mais seguro? Aqui está o legítimo santo graal da cozinha, o Symphony of the Seas. Quantos drinks o bartender mais reservado do maior navio do mundo conhece? Dizem que você não é de falar muito. O que se esconde nesse monstro? Nesse cruzeiro não tem romance, mas tem tecnologia. Nos 12 convéses do gigante transatlântico denominado Symphony of the Seas, 6.500 passageiros podem viajar e se divertir com conforto, vivendo uma aventura realmente incrível, uma viagem pelo Mar do Caribe. Bem, este é um lugar tranquilo e pacífico. Vocês não encontrarão piratas aqui, a menos que sejam da equipe de entretenimento, é claro. Dias inesquecíveis de lazer são garantidos para os passageiros. Mas durante sua viagem, eles nunca verão as centenas de unidades, as máquinas e a sofisticada tecnologia de engenharia, assim como as 1.500 pessoas nos convéses inferiores dos mais de 2.000 membros da tripulação que farão com que suas férias sejam realmente confortáveis e seguras. Vamos dar uma volta por esse monstro. Nesse programa falaremos sobre um cruzeiro sem romantismo e nem charme. O Symphony of the Seas é de longe o maior navio de passageiros do mundo, com registros no Guinness, o livro dos recordes. Mas o que significa ser o maior? Os navios não se medem pelo tamanho. O transatlântico da mesma classe, o Harmony of the Seas, tem muitos centímetros a mais que o Symphony. Mas o Symphony tem o maior deslocamento, ou seja, a quantidade de água que o navio desloca com seu volume. Lembra do princípio de Arquimedes? Assim, o Symphony tem um deslocamento de 228 mil toneladas, o que equivale a 5 Titanics. É possível que um gigante desse não entre em todos os portos. Na Rússia, por exemplo, só um porto pode receber esse navio, Vladivostok. E os mais avançados nesse sentido estão em países da Ásia, Europa e, é claro, os Estados Unidos. Estamos no Porto Marítimo de Miami, e esse é o terminal de cargas. Na verdade, ele tem números de transporte muito modestos, cerca de 1 milhão de contentores por ano. Bem, o que podemos ver ali, uma dúzia de guindastes e alguns barcos presos a cabeças de amarração, e esse porto é muito famoso. Mas por quê? Vocês vão ver. Olha só, aqui está o maior terminal de passageiros para cruzeiros de todo o mundo. Bem aqui atrás de mim não é um edifício extremamente alto, mas sim a polpa de um navio chamado Symphony of the Seas. E nesse momento, 6.000 pessoas embarcam nele. E em apenas um ano, o total de pessoas que passaram por esse terminal de passageiros foi de 3,5 milhões, mais que toda a população de Miami. Não é porque os estadunidenses gostam muito de cruzeiros, é porque Miami é um lugar perfeito. México, Cuba e as Bahamas estão a poucos dias daqui. Por isso, várias empresas de cruzeiros escolheram esse porto e fizeram dele o seu ponto de partida. Nesse momento, podemos ver que 6 transatlânticos de 4 linhas diferentes se preparam para partir ao mesmo tempo. O Symphony of the Seas, junto com outros navios, se destaca imediatamente por seu incrível tamanho. Quase que no mesmo momento em que começaram a construir esse navio no estaleiro na França, a muitos quilômetros de distância em outro continente, aqui em Miami, começou a ser construído esse terminal.
Na verdade, não é que o navio foi construído para o tamanho do porto, mas sim o porto foi pensado para o tamanho do navio. A característica mais marcante desse terminal, se me permitem dizer, é a arte. Essas são as hélices giratórias, que são uma cópia exata das hélices do Symphony of the Seas. O diâmetro de cada hélice é de 15 metros e o peso das verdadeiras é de 200 toneladas cada uma. Mas essas aqui são um pouquinho mais levinhas, é claro. Aliás, o navio não tem duas, mas sim 3 hélices. Ele conta com um sistema de propulsão controlada da marca Azipod. Esses impulsores são enormes e podemos dizer que eles ficam suspensos na parte inferior da popa. Com uma rotação de 360 graus, os azipodes proporcionam a uma grande embarcação uma manobrabilidade fácil e rápida. Falaremos mais sobre como funciona esses dispositivos no próximo episódio. Agora eu posso dizer que os azipodes foram fabricados na Finlândia e depois foram enviados por mar para o estaleiro francês Saint-Nazaire, onde o navio foi construído. No geral, construir o Symphony of the Seas é uma grande tarefa, composta por centenas de milhares de peças que foram fabricadas em dezenas de países diferentes localizados em continentes diferentes. Logo, pessoas diferentes de diversas partes do mundo começaram a se unir, mesmo antes dos primeiros passageiros de diversas nacionalidades colocarem um pé a bordo. Embarcar em um navio é muito parecido com embarcar em um avião, até mesmo nas passarelas. Para quem viaja bastante, dá pra ver que é bem parecido mesmo. Talvez essa passarela seja um pouco mais larga, mas os aviões têm um máximo de 2 passarelas. Os transatlânticos monstros têm 13 e esse aqui tem 5. Essa é outra característica interessante que deve ser levada em conta. E quem voa sabe que o embarque em um avião acontece pelo menos 1 hora antes da partida e dura em torno de 20 minutos. Mas aqui, 6.000 pessoas devem embarcar no navio. Por isso, o embarque de um transatlântico começa 6 horas antes da partida, para que todo mundo chegue. É por isso que os cruzeiros quase sempre partem à noite. Durante o dia, os passageiros embarcam, se acomodam nas cabines e, antes do pôr do sol, a passarela é retirada, as portas são fechadas e o navio se afasta dos cabeços de amarração. Graças aos azipodes e aos rotores traseiros adicionais, o Symphony of the Seas realiza esta difícil manobra sozinho, sem ajuda de rebocadores. À frente encontra-se apenas uma embarcação da Polícia Marítima que dispersa pequenas embarcações de recreação e outras mais do caminho. Esse momento, já tão rotineiro para a tripulação, é sempre emocionante para os passageiros que, no momento da partida, sempre correm para os converses superiores. E graças ao mar e ainda mais às suaves águas do oceano, o navio não é tão rápido quanto parece. E é por isso que esses gigantes partem. E não se parecem nem um pouco com os trens. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Entretanto, é pouco provável que os passageiros do navio tenham tempo de sentir o desembarque. Essa cidade flutuante e gigante foi desenhada para ser divertida e interessante. O transatlântico tem 321 metros de comprimento. São mais de 3 campos de futebol, com 66 metros de largura, e nessa enorme área existem 28 restaurantes, 3 piscinas, 10 jacuzzis, um teatro com as peças mais sofisticadas da Broadway, uma pista de gelo, um parque tropical, um parque aquático, uma academia, um cassino e muitas lojas e boutiques que mantêm constantemente os turistas em um estado de surpresa e felicidade contínua. É realmente como se fosse um verdadeiro conto de fadas.
Ao ver o diagrama do navio que está disponível em todos os espaços, a gente tem a sensação de que o navio é uma espécie de brinquedo. Sim, 12 conversas de passageiros com 2.750 cabines disponíveis, mas o significado de todos esses números você descobre aqui, no saguão dos elevadores. 6 elevadores de alta velocidade que levam milhares de pessoas a uma altura de 70 metros durante o dia inteiro. Isso tudo aqui se move a uma velocidade de 45 km por hora até o México. Incrível. O mais incrível é o fato de que apenas 3 pessoas controlam diretamente o navio durante seu percurso. Além disso, entre eles não há um contramestre, nem oficiais ou timoneiro, e o capitão nem sempre está presente. Como estamos de velocidade? Pode confirmar para mim, por favor? Hoje em dia, as pessoas que controlam esse navio enorme aqui na cabine do capitão não são lobos do mar com a pele coriácea e salgada. Elas estão mais para funcionários de escritório e esse lugar está mais para uma espécie de sala de controle ou algo parecido. Bem, aqui está a minha maior decepção. Esse é o lugar do capitão. Não tem leme nenhum. O navio é controlado por 2 controles especiais que comandam o navio. No geral, é tudo tecnológico, seguro, altamente científico, mas sem romantismo, o que é uma decepção. Sem mais um monte de mapas para traçar o curso, o sistema de navegação armazena em sua memória todas as rotas necessárias. O computador examina o caminho levando em conta os baixios, as rochas e as características topográficas do leito marinho. E os satélites rastreiam o posicionamento do transatlântico. É só o operador inserir a hora de chegada ao próximo ponto da rota que o computador calculará a velocidade que o navio deverá ter. É como ter uma espécie de piloto automático. A próxima vez que ele precisar de participação direta de uma pessoa será no momento em que se aproximar do porto. A largura do navio, como eu disse anteriormente, é de 66 metros, portanto, não teria como eles não fazerem as janelas grandes. Por isso, ao atracar, bem, nesse caso, amarrar, eles usam um controle de amarração especial. E é esse aqui. Assim podemos dizer que ele fica fora do navio. Dá para ver que ele se sobressai um pouco para ter uma visualização melhor. No outro lado do navio tem o mesmo controle. Dependendo em qual lado o barco se aproxima dos cabeços de amarração, se usa o esquerdo ou direito. A bússola e os binóculos não passam de uma tradição do mar. A atração é realizada com a ajuda de satélites espaciais que utilizam GPS. Quando o navio finalmente fica na posição desejada, ele então é amarrado aos cais com cordas especiais. Esta é talvez a única operação da navegação moderna que funciona da mesma forma desde séculos atrás. Um navio gigante fica amarrado com a ajuda de 22 dessas cordas fortes, cada uma com cerca de quase uns 12 centímetros de diâmetro, mas agora estão muito esticadas e por causa disso dá até para ouvir o som delas. Tem uma coisa incrível nisso, ao bater nessas cordas, podem acreditar, ela é muito dura, parece que é uma espécie de núcleo de metal dentro dela. Mas na verdade, não tem nada disso. A corda é feita com muitos fios sintéticos, que são muito fortes e têm um alto fator de alongamento, e podendo trabalhar sob muita pressão mesmo. Mas da mesma forma, vejam, a corda está bem desgastada, embora tenha menos de um ano, ela será substituída. Antes, as cordas de amarração, ou como diria um marinheiro, as linhas de amarração, eram feitas de cânhamo. O uso de fibras de polipropileno começou recentemente, o que deixou as cordas muito mais fortes e, o mais importante, impermeáveis. Por isso que são mais leves. Curiosamente, quanto às cordas de proteção do século XXI, eles ainda instalam essas proteções ou escudos que datam séculos atrás. Elas são realmente necessárias para que os ratos na costa não corram pelas cordas até o navio.
Eu tô nesse pequeno porto mexicano. Tem muita gente por aqui. 3 cruzeiros chegaram aqui de uma vez e todos os cabeços de amarração estão ocupados. Aqui está o Symphony of the Seas, 6.000 pessoas, e o Norwegian Down, mais 2.000 pessoas. E este é o Celebrity Reflection, que tem umas 5.000 no total. São ao menos 13.000 pessoas que desembarcaram nesse porto de uma só vez. Sem dúvida, isso vira uma dor de cabeça para os funcionários, uma vez que à noite, quando os turistas voltam agitados, por assim dizer, devido à tequila, eles insistem o tempo todo para entrar no navio errado. No entanto, ainda não houve casos de alguém que entrou no navio errado. Os auxiliares e representantes da logística portuária trabalham de forma contínua e não bebem tequila. Assim como os outros 2.000 tripulantes do Symphony of the Seas, que, ao contrário dos passageiros, não desembarcam durante as paradas. Enquanto os turistas visitam os pontos turísticos, nos convéses inferiores, todos se preparam para a principal tarefa de hoje: preparar o jantar para 6.000 pessoas que embarcarão de volta daqui a poucas horas. E para isso, primeiro eles terão que levar várias toneladas de mantimentos do armazém para a cozinha. No geral, todos os mantimentos do cruzeiro são carregados para o navio no porto de origem. Nas paradas intermediárias, o transatlântico só pode receber água engarrafada, evitando assim uma intoxicação alimentar. Como milhares de pessoas convivem de forma independente e compacta no navio, uma simples bactéria pode se transformar numa verdadeira epidemia em poucas horas. Além disso, nem todos os países podem oferecer mantimentos de qualidade tão alta como os que são exigidos pelos chefes do Symphony. Todas as geladeiras e despensas do navio se abrem de forma automática com um botão, mas existe uma porta cujo botão sempre está trancado. Mas eu tenho uma chave mágica. Com certeza vocês já devem ter adivinhado o que tem atrás dessa porta. Olhem, aqui está o Santo Graal da cozinha do Symphony of the Seas. São milhares de garrafas de vinho tinto da melhor qualidade. Dezenas de outras geladeiras armazenam leite, carne, frutos do mar, verduras, produtos semiprontos, peixes e tudo o que é necessário para preparar os 350 pratos que constam nos menus de diversos restaurantes do navio. De todos os mantimentos armazenados no navio, apenas 2 têm a honra de ter as suas próprias geladeiras, pelo simples motivo de serem os mais consumidos. O primeiro é a banana. Vejam, tem bananas maduras e tem também as verdes, que vão amadurecendo durante toda a viagem. Logo, o segundo produto também é bem popular. Qual vocês acham que é? Eu vou mostrar agorinha. São os ovos. Aqui são consumidos cerca de 120.000 unidades por semana. Além disso, as bananas e os ovos, como dizem os economistas e os profissionais de logística, são bens de demanda inelástica. Seu consumo e logo sua quantidade necessária planejada são fáceis de prever. Quanto aos outros mantimentos, é mais interessante. Um programa de computador especialmente desenvolvido analisa o número de passageiros de diferentes nacionalidades antes da partida, e dependendo disso, ele fará recomendações da quantia necessária de cada produto em uma viagem. Se há muitos latinos-americanos a bordo, por exemplo, serão adicionados carne e temperos ao menu. Se há asiáticos, vão reduzir a quantidade de laticínios. E se há indianos, o número de pratos com curry aumentará, diminuindo a quantidade de carne bovina. Uma das principais iguarias de toda a alta gastronomia é, obviamente, a lagosta atlântica. Aqui está, ela é linda. A propósito, não é um prato barato, portanto, é um produto contado. Embora não cozinhe com frequência, a quantidade é fracionada, digamos, umas 6.000 peças por dia. Cada um desses trabalhadores, em sua maioria filipinos, limpam em torno de 500 lagostas por dia. Para quem já limpou alguma vez caranguejos de rio, por exemplo, sabe que tipo de trabalho esse é.
Em apenas 3 andares dessa enorme cozinha flutuante trabalham mais de 1.000 pessoas, as quais 250 são chefes de restaurantes profissionais. Fritam, fervem, flambam, salteiam e batem 24 horas por dia e em turnos. Esses são os pãezinhos do café da manhã que, por exemplo, são assados em torno de 12.000 todos os dias. Na verdade, os chefes têm uma grande responsabilidade. Sabem que os clientes do navio são muito exigentes, os mantimentos são caros e a quantidade de pratos é bem colossal. Portanto, o menor erro em algumas porções pode custar dezenas de milhares de dólares. Temos, por exemplo, a sopa de tomate. 160 litros. Se for mal preparada, não estiver boa ou estiver sem sal, já era. Diga adeus. Uma tarefa logística separada é acomodar e servir ao mesmo tempo milhares de pessoas nos restaurantes do Transatlântico, para que os clientes não esperem o pedido por mais de 15 minutos. Centenas de garçons de cerca de 50 nacionalidades fazem esse trabalho e cada um deles deve falar ao menos 3 idiomas. Já os bartenders devem falar ao menos 5. Bem, dessa vez abriram uma exceção para um deles. No geral, tudo nesse lugar sugere que trata de um navio de alta tecnologia, criado de acordo com os últimos avanços científicos. Nesse bar, por exemplo, são feitos os drinks da forma mais tecnológica do mundo. Digamos assim, basta você selecionar o drink nesse iPad. Ok. Certo. Confirmamos o pedido. E pronto. É só ir até o bar e aproveitar. Eu só consigo pensar numa coisa. Se os robôs trabalham duro, as pessoas são bem mais felizes. Чего дошел прогресс до невиданных чудес, опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. Счастный человек. Bom. Outra instalação de alta tecnologia, apesar de à primeira vista não parecer, é um enorme parque com seu próprio microclima, implantado na parte central do navio. Entre as ruazinhas sombreadas, ouvimos o som dos grilos e das pequenas rãs, e fica difícil de acreditar que, na verdade, estamos em algum lugar no meio do oceano. Nesse parque foram plantadas nada menos que 10.000 plantas, desde roseiros e orquídeas até limoeiros. E todas elas crescem, florescem e têm aroma. E qual é o segredo? Eu vou mostrar. Quase todas as plantas têm, bem, praticamente todas, até a grama tem isso. É um tubo especial do qual, regularmente, como vocês podem ver aqui na minha mão, sai água fresca. E não somente isso. Agora, eu vou mostrar a estação de irrigação. Através dessas tubulações, são transportadas 4 toneladas a cada semana de uma água especialmente preparada. E aqui está o segredo mais importante. Nesse barril azul ficam os fertilizantes. A água passa através dele, carrega parte dos fertilizantes e leva para as plantas. Então, graças a esse pequeno dispositivo aparentemente sem importância, existe todo esse enorme parque de flores. Outro segredo do Parque Sempre Verde é a sua estrutura celular. Não há terra firme no navio. Todas as plantas, desde as árvores até a grama, são inseridas em células especiais em segmentos separados em pequenas caixas de plástico. O que torna tudo isso um grande quebra-cabeça. Se um dos segmentos começar a morrer repentinamente ou ser danificado, ele só será substituído por um novo quando o navio chegar no porto de origem. O curioso é que esse jardim vertical no Parque Central também segue o mesmo princípio. O jardineiro, que acaba sendo também um escalador industrial, sobe em um andaime e muda as partes do jardim que não prestam mais, retirando apenas os segmentos danificados. Não há tempo para frescura. Nada pode impedir que os clientes desfrutem e sejam felizes. Vocês se lembram que eu disse que seria um episódio sobre um cruzeiro sem romance ou magia?
Na primeira parte do nosso programa, falamos sobre o maior navio de cruzeiro do mundo e sobre a sua história. Por que Miami se transformou na casa desse monstro? Na realidade, não é que o navio foi construído para o tamanho do porto, mas sim o porto foi pensado para o tamanho do navio. Quem são as pessoas que pilotam esse gigante e por que não tem um timoneiro nesse cruzeiro? Esse é o lugar do capitão. Não tem timoneio nenhum. Qual é o lugar do transatlântico que é o mais protegido? Aqui está o santo graal da cozinha do Symphony of the Sea. Quantos drinks o bartender mais reservado no maior navio do mundo conhece? Dizem que você não é muito de falar. Isso foi tudo que vimos no episódio anterior. E agora saberemos mais sobre esse monstro. Um cruzeiro sem romance, mas com tecnologia. Anatomia monstruosa. Cruzeiro parte 2. Qual é a coisa menos romântica em um navio? A sala de máquinas. Na parte inferior do navio, onde os turistas não são permitidos, as máquinas enormes trabalham dia e noite na escuridão total, para manter esse veículo gigantesco se movendo acima da água. Os 6 motores a diesel do Symphony of the Seas têm uma potência combinada de mais de 100 mil cavalos de potência. Para se ter uma ideia, essa potência é aproximadamente 1.200 carros. No entanto, nem toda essa energia é usada diretamente para propulsão. O navio consome quantidades colossais de eletricidade. Por exemplo, para a iluminação, existem cerca de 140 mil lâmpadas. A eletricidade também é usada em sistemas de ar-condicionado e na produção de grande quantidade de vapor de água. Pois é, e apesar de os motores a vapor terem desaparecido há muito tempo, o transatlântico moderno ainda usa vapor. E muito vapor. Hoje já não se gira a turbina como era feito, por exemplo, no Titanic, mas o vapor é necessário para fins domésticos. Ele aquece a água de chuveiros e banheiras, além de aquecer os ambientes. Entretanto, isso não é tudo. Ele é necessário para os sistemas de aquecimento de grandes tanques de combustível e óleo. Também funciona em separadores. O consumo pelos turbomotores de algumas bombas e diversas outras unidades importantes dos navios do século XXI continuam trabalhando a vapor. E deve estar perfeitamente puro para que as impurezas não se acumulem nas tubulações. Portanto, é obtido a partir de água destilada. Mas onde eles conseguem essas quantidades de água destilada? Bem, aqui no navio com esses destiladores gigantes e há 3 deles. Na verdade, esse é um processo muito simples. Basicamente, um grande bule de chá. Aqui entra a água do mar e aqui ela ferve. O vapor sempre se acumula no topo dessa câmara e o sal marinho é separado. Então, depois de um tempo, uma grande quantidade de vapor muito quente entra nessa câmara, é condensado e no final a água destilada é escoada por uma tubulação. E o sal restante, que não é usado na culinária, é devolvido ao mar. São várias toneladas por dia. Isso não prejudica nem um pouco o oceano, porque, na verdade, as pessoas estão apenas jogando de volta no mar o seu sal. Elas usam somente a água. A água destilada é novamente filtrada aqui e prontamente introduzida na caldeira. O funcionamento é bem semelhante ao da caldeira que muitos de nós temos em casa e usamos para tomar aquele banho. Tem um pequeno queimador na parte inferior e um tanque de água na parte superior. É um tanque muito grande, 5 toneladas fervem em poucos minutos. O vapor restante é utilizado por todo o cruzeiro. Uma parte, quando está condensada, é devolvida para a caldeira. Isso é chamado de ciclo de reciclagem. No geral, quase toda ela é aproveitada, então a água destilada tem que ser substituída o tempo todo. Aliás, a pista de patinação é feita com essa água e nela você pode patinar durante o dia e à noite assistir ao incrível show no gelo com a participação de patinadores artísticos russos.
A propósito, podemos dizer que o gelo aqui é de qualidade olímpica. Ele tem 3,5 polegadas de espessura, como dizem aqui. Em outras palavras, mais ou menos uns 10 centímetros. Muitas pessoas provavelmente já viram essa máquina de gelo especial na televisão. Essa é exatamente a mesma máquina, talvez um pouco menor. Como esse gelo é feito de água do mar dessalinizada, ele demora mais para congelar. Até mesmo os patinadores dizem que esse gelo é mais macio do que o gelo ao qual estão acostumados a patinar. Para ser sincero, tenho dificuldade em imaginar como o gelo pode parecer macio, mas o que não resta dúvida nenhuma é que ele é incrivelmente puro. É desse lado, então eu provei um pouco. Não tinha gosto de nada. Gelo é somente gelo. O peso do gelo é de várias toneladas e para congelá-lo você precisa de uma unidade de refrigeração. Como vimos, é praticamente o mesmo usado em pistas profissionais e em estádios profissionais. Bem, essa talvez seja um pouquinho menor. Está localizada, como é esperado, na sala debaixo da pista. Seu funcionamento não é complicado, através de tubulações especiais. Esses tubos, envoltos em um isolamento térmico, a água e o refrigerador chegam à pista a uma temperatura de 10 graus abaixo de zero, de modo que o gelo congela camada por camada. A preparação de toda essa pista pode levar até 5 dias. Os proprietários e projetistas do Symphony of the Seas afirmam que este navio não é apenas o maior do mundo, mas também o mais seguro. Seu sistema de controle possui tantos dispositivos de segurança que dizem que é quase impossível que o transatlântico sofra um acidente, mesmo que alguém tente provocá-lo. No entanto, em caso de emergência, o navio conta com botes salva-vidas, em quantidade suficiente para evacuar todos os passageiros e tripulantes em caso de emergência. Esses botes salva-vidas são os maiores do mundo. Cada um consegue acomodar 370 pessoas. Existem 18 deles no navio e eles sempre ficam prontos para uso. Seus tanques de combustível ficam cheios e têm uma reserva de cerca de 250 quilômetros. A bordo, nas caixas especiais hermeticamente fechadas, há uma reserva de rações secas e água. Caso um desastre ocorra, não haverá tempo para tirar tudo do navio. No geral, eles pensaram em tudo, nos mínimos detalhes. Os sinalizadores de emergência são armazenados nesse recipiente de plástico impermeável e inafundável. Além dos enormes botes salva-vidas, existem muitas balsas que se inflam se lançadas na água e alguns desses barcos de resgate de alta velocidade. Eles são utilizados para coordenar e ajudar rapidamente as pessoas que estão na água. Pelo menos uma vez mais, a tripulação participa obrigatoriamente de exercícios de evacuação. Esse navio nunca esteve em alerta, mas graças ao treinamento constante, seus 2.000 tripulantes estão preparados para qualquer eventualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse navio possui sua própria usina de reciclagem e ela está bem aqui. Por exemplo, essa é uma máquina para prensar embalagens de papelão. Aqui ficam as latas de alumínio que são coletadas e depois compactadas em grandes blocos. O celofane é reciclado aqui. Um pouco paradoxal à primeira vista é o que fazem com as garrafas de vidro. Eu vou mostrar para vocês. Eles as quebram para que ocupem menos espaço e as classificam da seguinte forma. Aqui temos um saco grande com vidro escuro. Aqui temos garrafas transparentes, quebradas, e aqui temos vidro verde. E o surpreendente é que, como em qualquer outro lugar do navio, aqui nesta oficina de processamento de lixo, o pedido é perfeito e não tem nenhum cheiro de lixo sequer. Os criadores desse navio parecem ter um apreço pela limpeza e pelo meio ambiente, e no bom sentido, por exemplo. Os motores do transatlântico queimam várias toneladas de óleo diesel por hora. Ao mesmo tempo, os escapamentos do Symphony of the Seas não emitem fumaça preta, apenas branca. Tudo graças à limpeza purificadora. Para simplificar ao máximo, os gases são levados com a água do mar. Essa água suja é sedimentada e armazenada em tanques especiais até chegar ao porto. E somente dióxido de carbono com uma quantidade mínima de impurezas é liberado na atmosfera. Os depuradores e motores são controlados nessa sala de controle. Ela está localizada no centro do navio, quase na linha d'água, portanto não há janelas grandes como na ponte do capitão.
Mas existem 51 monitores que mostram milhares de parâmetros diferentes. E o controle da tela de toque ainda precisa se esconder no teto. Caso contrário, eles teriam muito pouco espaço. Tem um telefone de emergência especial nessa sala de controle. E como esse telefone é especial, ele é especial no sentido de que funciona em qualquer caso. Mesmo que, hipoteticamente falando, todos os sistemas falhassem e a energia fosse interrompida em todos os lugares. E por que disso, eu vou mostrar para vocês. Uma boa e velha bobina de indução. Essa tecnologia tem, sei lá, provavelmente uns 120 anos. E é muito estranho vê-la nesse cruzeiro moderno. Mas é o tipo de tecnologia que às vezes é mais confiável. Alô? Ponte? Mas o resto dessa sala é tão bem equipada quanto o centro de controle de missões da NASA. E todo o navio parece uma nave espacial. Quero dizer, olhem esses motores. Não são motores a jato, mas sim motores a diesel em forma de V, mas pesam cerca de 200 toneladas cada. 2 deles têm 16 cilindros e os 4 menores têm 12 cilindros. Esses gigantes foram fabricados na Itália e depois transportados em um comboio por estradas bloqueadas e depois pelo mar até o estaleiro Saint-Nazaire. Criar cada um dos 6 corações flamejantes desse monstro é uma tarefa tecnológica muito complexa, mas decidimos mostrá-los em detalhes. Então tivemos que percorrer o percurso de ida e volta do motor do Caribe de Miami, passando pela França até a cidade portuária industrial italiana de Trieste. A empresa que fabrica os maiores motores marítimos do mundo na Itália, na verdade, é finlandesa. Seu nome é Wärtsilä. Seu nome advém de uma pequena cidade finlandesa onde nasceu a empresa. Curiosamente, hoje o aglomerado urbano e o balneário de Wärtsilä fazem parte do distrito de Sortavala, na República de Carélia. É uma típica cidade russa com uma única indústria e um orçamento modesto. Ao mesmo tempo, Wärtsilä tem um volume anual de negócios de vários milhões de dólares. Mas vamos voltar para os motores. Cada um deles é feito com milhares de peças. Alguns também são fabricados aqui mesmo, em Trieste, e outros advêm de empresas afiliadas. As peças brutas fundidas e estampadas, por exemplo, são enviadas para uma metalúrgica da República Tcheca. As peças chegam na fábrica dessa forma, forjadas de forma bruta e muito ásperas ao toque. Aqui elas são montadas em máquinas que com certeza pesam 150 quilos cada. Bem, muitos de nós quando éramos pequenos, pelo menos na Rússia, fazíamos coisas assim nas aulas de artesanato. Costumávamos polir várias peças brutas. Aqui é mais ou menos igual. Só que o tamanho é maior e a precisão é muito alta. E a peça fica brilhante como se fosse um espelho. Após girar, a peça se une ao pistão e é instalada no cilindro. No geral, tudo é muito familiar. Tudo parece um motor comum de combustão interna, mas nessa fábrica de produção, você se sente o próprio Gulliver na Terra dos Gigantes. O tamanho das peças é perturbador. Qualquer pessoa que já tenha consertado o motor do seu carro e visto um pistão, o reconhecerá imediatamente. E este aqui, acreditem, é extremamente igual. Bem, ele é um pouco maior, pesando cerca de meia tonelada. E o volume do cilindro em que ele funciona é de 6,5 litros. Aliás, pouca coisa mais que o volume total do motor do meu carro. Tudo bem, não é pouca coisa a mais, mas sim muito mais. E como eu disse, é apenas um cilindro. E neste motor, no Symphony of the Seas, tem 16 cilindros. E a principal dificuldade aqui é que as peças são enormes. Às vezes, pesando várias toneladas, elas devem se encaixar perfeitamente. É tanta força e carga que os menores desvios e imprecisões podem causar a falha do motor. E em alto mar, pode ser catastrófico. Por isso, os engenheiros mecânicos são tão minuciosos como um relógio suíço.
Bem, olhando para um virabrequim, a gente pode entender facilmente como funciona um motor com pistões. Nessa posição, por exemplo, o pistão fica na posição superior e essa parte do virabrequim também está para cima. Ao mesmo tempo, o outro pistão fica na posição mais baixa e, consequentemente, o virabrequim também fica para baixo. Assim, os pistões sobem e descem e o eixo gira. Tudo é muito simples, mas o mais incrível é que esse eixo específico pesa 25 toneladas, tem 8 metros de comprimento e é feito de uma peça única de metal sólido. É inacreditável. Existem poucos tornos no mundo capazes de fabricar uma peça de 8 metros de comprimento a partir de uma peça de várias toneladas de liga de aço de alta resistência. O pior pesadelo do torneiro é estragar uma peça. O virabrequim leva várias semanas para girar e custa mais de $1 milhão. Finalmente, depois de inúmeras verificações e testes, o virabrequim e milhares de outras peças são enviadas para a linha de montagem. Depois de mais algumas semanas, o motor está pronto. E agora está pronto para teste. Se tudo estiver em ordem, o motor é devolvido à bancada, seus fluidos são drenados e é verificado mais algumas vezes. Bem, aqui na câmara de testes, o motor já foi testado por vários sistemas automatizados de computador, sensores, etc, etc. Mas nada substitui uma clássica inspeção visual. Aqui tudo lembra uma oficina mecânica. Abrimos o capô e damos uma olhada. Talvez a principal diferença entre esse motor e o de um carro sejam os 12 capôs iguais a esses. Ou melhor, as janelas de observação. Cada uma dessas janelas esconde um dos cilindros e uma das válvulas conectadas ao virabrequim por uma biela. Ao esperar que o óleo escoe das peças, você pode ver com seus próprios olhos se algum amassado ou outro defeito metálico se formou durante o teste. Quando os inspetores autorizam a finalização dessa fase, o motor já pode ser embalado e enviado para o cliente. Embora seja mais fácil falar. Qualquer pessoa que já mudou, sei lá, um móvel de uma casa para outra, sabe que o essencial para fazer isso é fita adesiva, um pouco de espuma de borracha, vamos lá. E claro, muito plástico bolha. Mover o motor finalizado é mais ou menos a mesma coisa. Todas as partes salientes são cuidadosamente embrulhadas com esses cantos de espuma, coladas com fita adesiva e assim por diante. No geral, tudo é praticamente igual a uma mudança comum, mas com uma pequena diferença. O peso desse móvel é de 180 toneladas. Leva apenas uma semana para prepará-lo para o transporte. Aliás, os serviços rodoviários e uma plataforma especial, a única na Europa que suporta grandes pesos e dimensões, também se preparam para transportar o gigante até o porto. Só que na etapa final, no armazém de produtos finalizados, é que começamos a entender a verdadeira escala desse gigantesco motor. Ele tem a altura de um edifício de 3 andares, pesa centenas de toneladas e gera eletricidade suficiente para abastecer um pequeno bairro de Moscou. Este é, sem dúvida, o coração do maior cruzeiro do mundo. E não podemos esquecer que o Symphony of the Seas tem 6 deles. E embora 3 deles não funcionam simultaneamente, mesmo em plena capacidade, o consumo de combustível ainda é enorme. E a empresa proprietária se vale de um pequeno truque. No ponto de partida da viagem em Miami, é levado a bordo apenas o combustível suficiente para chegar ao próximo porto, onde ele é mais barato. E então, no Uruguai ou no México, por exemplo, eles enchem o transatlântico com diesel. Graças a isso, o cruzeiro consegue economizar vários milhões de dólares por temporada. Porém, há um detalhe importante. Por alguma razão, o combustível advindo desses países geralmente contém água, uma fatalidade. Portanto, todo o combustível é purificado diretamente no navio antes de ser introduzido na câmara de combustão. Mas como purificar várias toneladas de combustível por hora e em movimento? E é aí que a força centrífuga entra em ação. Bem, o combustível entra nesses separadores, que também são misturadores gigantes e giram em alta velocidade. E o que acontece?
A água mais pesada é jogada para fora em direção às paredes e os derivados de petróleo, que são mais leves, se acumulam no centro e aí entram no motor. Física do ensino médio a serviço do maior cruzeiro do mundo. Ao mesmo tempo, o combustível nos separadores também aquece e se torna mais líquido e, portanto, queima melhor. A propósito, a propulsão do próprio transatlântico é elétrica. Sim, os potentes motores de combustão interna não giram diretamente as hélices do navio. Eles giram geradores que produzem corrente elétrica e então, através das linhas de alta tensão escondidas dentro do transatlântico, essa corrente chega aos motores elétricos que giram as hélices, o que permite aumentar a manobrabilidade do navio. No fim das contas, o motor elétrico, ao contrário do motor a pistão, pode parar e mudar o sentido de rotação quase instantaneamente. E não precisa de caixa de velocidade. Esses motores, juntos com as hélices, giram 360 graus ao redor do seu eixo. Assim fica muito mais fácil. No entanto, as mais altas tecnologias e diversos sistemas automáticos de segurança não são capazes de proteger 100% o navio contra os erros humanos. 3 semanas depois das gravações desse programa, 2 cruzeiros colidiram num porto mexicano onde o Symphony of the Seas fazia escala diurna. Ninguém se feriu e ambos os cruzeiros continuaram a viagem. Mas foi um lembrete de que os exercícios periódicos de evacuação de emergência a bordo de um cruzeiro não são uma preocupação exagerada. No entanto, tão perigoso quanto uma colisão com outro cruzeiro seria a possibilidade de 6.000 passageiros passarem fome. Isso é uma das maiores preocupações aqui dentro. 350 pratos requintados no menu de 28 restaurantes irão satisfazer o visitante mais exigente. Já mostramos como funciona a cozinha na primeira parte do nosso programa. Mas vocês podem estar se perguntando: como eles conseguem lavar tão rápido tantos pratos, xícaras, copos e talheres depois do jantar? Nesse cruzeiro, todos os processos tecnológicos possíveis se baseiam no princípio da correia transportadora. Na verdade, faz todo sentido, porque é uma das formas mais eficazes de organizar o trabalho. E aqui na cozinha, a máquina de lavar louça é também uma enorme correia transportadora. Vem comigo, vou mostrar. Com licença. A louça suja entra por esse lado e a limpa sai por esse lado. Tudo é feito em menos de 1 minuto. É muito rápido e é muito eficiente. É impressionante de ver. E tem que ser assim, porque depois de cada refeição eles precisam lavar cerca de 50.000 pratos e copos. E isso sem contar os utensílios de cozinha. A máquina de lavar louça é um eletrodoméstico tão importante no navio que eles têm outra máquina reserva caso a principal acabe quebrando. Outra máquina muito importante no transatlântico é a máquina de lavar. Ela foi encomendada especialmente para o navio e foi instalada dentro do cruzeiro quando ele foi construído no estaleiro. Na verdade, 2 convéses técnicos do Symphony of the Seas são dedicados à lavanderia. Cerca de 10.000 toalhas são lavadas por dia só aqui. Eles conseguiram automatizar esse processo tanto quanto possível. As faxineiras recolhem as toalhas sujas nos quartos, as separam por cor e mandam para a lavanderia. E aqui elas são colocadas em um grande funil. Depois as toalhas são colocadas na máquina de lavar através dessa calha. É uma das maiores máquinas de lavar do mundo, medindo 11 metros de comprimento. Pois é, além do tamanho, a diferença dela para aquela que temos em casa é que ela faz todos os ciclos de lavagem ao mesmo tempo. As roupas são lavadas, enxaguadas e depois são secadas. Assim, enquanto as toalhas sujas entram na máquina por ali, por aqui saem as toalhas limpas. Isso tudo é feito todos os dias, sem pausa, e é muita limpeza. Quando o próximo lote de toalhas, cerca de 100 delas, sai da máquina de lavar após a secagem, elas parecem uma grande pílula azul. Agora é preciso tirar cada toalha, alisá-la e enrolá-las muito bem. Isso é feito manualmente. A maioria esmagadora de trabalhadores são filipinos. Brincadeiras à parte, por algum motivo, são só os homens dessa nação trabalhadora que conseguem enrolar milhares de toalhas todos os dias, com qualidade e sem reclamar durante meses.
Centenas de fronhas e lençóis também são lavados aqui a qualquer hora do dia. As donas de casa sabem que as peças mais difíceis de passar são os lençóis e os cobertores. É muito trabalhoso fazer isso com ferro, e aqui eles têm que passar 2.000 lençóis todos os dias. É por isso que eles colocam essa máquina aqui. Ela não somente passa os lençóis, mas ela também, e isso é muito incrível, ela dobra os lençóis. Olha isso, ela dobra perfeitamente. Nem todas as donas de casa podem fazer isso. Eu te digo que eu queria uma dessas na minha casa, apesar que eu não teria espaço para ela. São centenas de pessoas que trabalham na lavanderia, mais de 1.000 na cozinha e dezenas na sala de máquinas e na ponte. Um enorme exército de tripulantes trabalha discretamente para que cada segundo da estadia dos passageiros no navio seja inesquecível, confortável e segura. No entanto, os próprios passageiros nunca os veem. Apenas os atendentes que estão em contato direto com os turistas podem entrar nos converses de passageiros. Os garçons, as faxineiras, os bartenders, os estilistas e outros funcionários. Os outros, às vezes, por várias semanas, nunca saem de dentro desses monstros. Por quê? Porque o primeiro motivo é que eles são muito bem pagos para isso, e o segundo motivo é porque eles trabalham no maior cruzeiro do mundo. E embora eles não possam desfrutar do incrível pôr do sol caribenho em seu próprio terraço, eles podem ouvir o som da água atrás das paredes de suas cabines nos conveses inferiores. Pois é, eu prometi que seria uma história sem romance, mas não tem como não ser.